Olá para todos. Hoje vamos estudar um assunto muito mais interessante do que técnicas de demonstração. Assunto introdução à análise combinatória. Então, análise combinatória é introdução à combinatória. O que é isso? É um ramo de matemática onde estudam, podemos falar que estudam os conjuntos finitos. Então, quantidade de realizar um conceito, a contagem de alguns elementos de alguns conjuntos, é tudo para análise combinatória. Então, primeiro, é uma ciência autônoma. Agora, tem problemas que não são resolvidos. Existem teoremas, existem matemáticos que trabalham nessa área, mas também tem um sentido, tem muita importância na matemática e na probabilidade. Então, na matemática, a gente pode, usando métodos de combinatória, podemos derrubar ou confirmar uma hipótese somente fazendo contagem de elementos de que nós estudamos. Outra coisa, análise combinatória é uma coisa muito importante para probabilidade. Por quê? Porque mesmo a definição de probabilidade está dando pela contagem de elementos favoráveis para esse evento e elementos gerais. Então, vamos começar. Princípios da contagem. Então, na combinatória, na análise combinatória que vamos estudar, existem umas partes básicas. A primeira parte são ferramentas básicas, tais como permutações, combinações, arranjos, assim por diante. E outra coisa são princípios de contagem. Então, essas ferramentas, o uso dessas ferramentas vai ser juntado pelos nossos princípios de contagem. Esses princípios são muito gerais. Então, o primeiro princípio da contagem é princípio aditivo. Vamos imaginar um evento A, que é união de eventos A1, A2, assim por diante, a késimo. O que isso significa? Isso significa que nosso evento A pode ser realizado somente em caso quando está realizado alguns de eventos A1, A2, AK. Então, e mais uma condição muito importante, essa condição é que esses eventos são disjuntos. A1, A2 é vazio. Então, em geral, AI, AJ é evento vazio. Isso significa que esses eventos não podem ser realizados ao mesmo tempo. Então, quando falamos sobre... Então, na verdade, cada evento pode ser representado como um conjunto finito. Então, e nossa união significa que temos um conjunto A, que é a união de conjuntos A e ésimo, que não tem interseção. Então, nenhum dois desses conjuntos tem interseção, ou essa interseção vazia. Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, acontece que se temos cardinalidades de A1 é igual a N1, A2 é igual a N2 e AK é igual a NK. Então, cardinalidade de A, então, número de possibilidades de realizar evento A, as maneiras de A ocorrer é soma N1, N2 mais
NK. Agora, vamos dar alguns exemplos. Primeiro, então, quando a gente assina um contrato, então você tem que marcar cada página de contrato com fazer rúbrica de contrato. Então, essa rúbrica pode ser um número ou pode ser uma letra. O alfabeto português tem 26 números, 26 letras e existem 10 números. Então, quantos números, quantas possibilidades existem para escolher uma rúbrica? Então, A é A1, A2. Então, A1 é evento escolher um número. Na verdade, um dígito. A2 é escolher uma letra. Então, e agora temos que verificar a nossa condição, que esses eventos não são compatíveis, não tem que ser compatíveis. Então, se nós escolhemos um número, já não podemos escolher uma letra, é claro. Então, A é igual a união de A2 e cardinalidade de A é igual a cardinalidade de A1 mais cardinalidade de A2. Cardinalidade de A1, escolher de quantas maneiras podemos escolher uma letra, um número. Então, 10. E aqui, escolhendo uma letra, é 26. Então, temos 10 mais 26 é 36. Está bem. Vamos para frente. Então, segundo exemplo. Um professor tem 2 cursos, dá aulas de 2 cursos. Primeiro é GA, que contém, no curso de GA é frequentado por 25 alunos. E curso de FUV é frequentado por 40 alunos. Mas existem 16 alunos que frequentam GA e FUV ao mesmo tempo. 16 alunos. Então, primeira questão. Quantas provas tem que corrigir o professor? Primeiro, podemos falar que esse A é igual a 1 mais A2. Então, isso significa que A1 é... Não, união. Aqui. A1 é prova de GA e A2 é prova de FUV. Então, e temos que verificar nosso
nossa condição que A1 e A2 não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, se temos uma prova, chegou para o professor, podemos falar que ela é de GA ou FUV. Não pode acontecer que uma mesma prova fosse de GA e de FUV. Então, isso significa que nós podemos aplicar nosso princípio aditivo. Então, quantidade de provas é 25 mais 40 é 65. Tá pronto. Agora, vamos resolver uma outra questão. Questão é a seguinte: quantos amigos o professor vai ter no Facebook? Então, a nossa suposição é que alunos que se inscreveram nesses cursos de GA e de FUV vão mandar um convite para o professor ficar o amigo deles no Facebook. Então, o professor é muito amigável, ele vai receber todos esses e vai ficar amigo. Então, A1, de novo fazemos a mesma coisa. A1 mais A2, onde A1 é aluno de GA, mandou um convite. E A2, aluno de FUV, mandou o convite. Então, o que está acontecendo? O professor recebeu um convite. Então, esse convite pode ser enviado ou de aluno de GA ou de aluno de FUV. Tá bom, então podemos escrever que é união, mas temos que verificar nossa condição, se eles podem acontecer ao mesmo tempo. Pode acontecer que o mesmo aluno é de GA, que mandou o convite, é de GA e de FUV. Sim, pode acontecer. Por isso, nosso princípio aqui não é aplicável. Temos que um pouco mudar nossos eventos para esse princípio ser aplicável. Então, vamos representar nosso evento A como um evento uma união de 3 eventos, A1, A2 e A3. Então, temos que inventar esses eventos para eles não fossem compatíveis. Então, primeiro evento, A1, um convite, o convite foi enviado por um aluno que é de GA, mas não é de FUV. Quantas possibilidades de realizar existe para este evento? Então, quantos alunos
é de GA, mas não é de FUV. Então tem 16 alunos em comum, então temos 9. Segundo evento. O convite foi enviado por um aluno que é de FUV e não de GA. Quantos modos de ocorrer existe este convite, esse evento? Então, é 40 alunos da FUV sem 16 alunos em comum, temos 24. E terceiro evento, o aluno é de FUV e de GA ao mesmo tempo. Então temos 16. E agora vamos calcular e temos que prestar atenção que esses eventos não são compatíveis. Por quê? Porque esse evento é de GA e não de FUV. Esse evento de FUV e não de GA. Então não são compatíveis. Esse evento como esse é de GA e não de FUV. E aqui são alunos de FUV e de GA. Também não são compatíveis. Então, número de A é igual a 9 mais 24 mais 16. Então, 49. Resposta final. Agora, princípio multiplicativo. Então, agora a gente tem evento que consiste de eventos A1, A2, AN acontecem ao mesmo tempo. Cada desses eventos está acontecendo ao mesmo tempo. Então, aqui isso. Então vamos falar que o número de A é igual a N1, N2, NK, onde A é écimo, A, N e écimo. Mas aqui também tem uma condição que faz restrição para a aplicação desse princípio. Então, essa restrição é a seguinte: esses eventos A1, A2, AK, écimo, tem que ser independentes. Então, aquele fato que acontece um desses eventos ou um subconjunto desses eventos, por exemplo, A1, A3 e A4, não tem que fazer nenhuma relação com o fato que um outro evento está acontecendo ou não. Então,
ele não faz influência nos outros eventos. Nenhum evento faz nenhuma influência em outro evento. Então, por exemplo, temos uma caixa com carteirinhas. Uma caixa com carteirinhas seguintes. E na cada carteirinhas está escrito um número. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a questão é a seguinte: nós retiramos essas carteirinhas de caixa. Então, a primeira questão: de quantas maneiras podemos formar um número de 3 algoritmos se nós devolvemos cada vez depois de retirar? Então, devolvemos carteirinha cada vez depois de retirar. Então, primeiro evento, A1, retirar uma carteirinha para número de centenas. Segundo, retirar para número de dezenas. E A3 é retirar para número de unidades. Então, nós retiramos essa carteirinha. Existe quantos métodos de realizar? Existe 5. E depois nós escrevemos número de centenas e colocamos de volta essa carteirinha para a caixa. Então, por isso, segundo evento tem também 5 modos para realizar. Então, N2 é igual também 5. Do mesmo modo, N3 também é 5. Por isso, número geral para realizar evento A, que é A1, A2, A3, é 5, 5, 5, 5 elevado a 3 é 125. Agora temos a mesma questão, só que com outra condição. Sem devolução. Então, agora eventos vão ser um pouco diferentes. O primeiro evento é o mesmo, A1. Retirar uma carteirinha para centenas. Existem 5 modos de ocorrer. Agora, mas segundo evento, se nós denotarmos por segundo evento que retirar uma carteirinha, como foi, para dezenas, então esse evento vai ser dependente do evento que foi
do primeiro evento. Vai depender do primeiro evento. Por quê? Porque vai depender de quantas maneiras, qual número nós já retiramos. Vamos ter somente 4 números restantes para retirar. Então, não podemos usar esse evento. Podemos usar um outro evento. Retirar uma carteirinha para dezenas das 4 restantes. Por isso, como nós retiramos das 4 restantes, é 4 aqui. E ao mesmo tempo, da mesma maneira, retirar uma carteirinha para unidades das 3 restantes. Então, aqui temos 3. Agora, estes eventos são independentes. Por isso, podemos escrever A1, A2, A3 e número de acontecer A1, A é igual 5, 4, 3 é 60. Está pronto. Mais exemplo. Então, exemplo é o seguinte: quantas funções distintas existem funções distintas do conjunto A para o conjunto B existem se número de conjuntos n, número de elementos no conjunto B é m. Então, como vamos fazer? Primeiro vamos enumerar elementos no conjunto A. Então vamos falar que A é A1, A2, AN. Então, primeiro evento agora A1. Não, vamos falar E1. E1. Então, este E1 é um evento escolher em B valor de f de A1. Quantos modos de realizar é quantos elementos tem em B. Então, cada pode ser escolhido. Então, B é M. O evento é 2. Escolher em B valor de FA2. E quantos temos? N elemento. De novo M, porque
O mesmo elemento que já foi escolhido pode ser escolhido de novo, porque ninguém disse que nossa função não tem que ser injetora. Nós contamos todas as funções que é possíveis. Então, evento N é escolher valor de f a n. Então, também podemos realizar de m maneiras. Por isso, como esses eventos são independentes, é claro, não depende do número de realizar o primeiro valor para o segundo valor, do segundo valor. Então, podemos escrever que nosso número de realizar evento é 1, é 2, é n. Isso significa o quê? Escolher primeiro valor, valor do primeiro elemento, valor do segundo elemento, valor do terceiro e assim por diante. Isso significa escolher uma função. Então, número de realizar temos que multiplicar m elevado a n. Então, por isso, podemos escrever assim, b a. Cardinalidade de b elevado à cardinalidade de a. Por isso, foi escolhida uma denotação de padrão para esse conjunto de todas as funções de a para b. Então, esse conjunto de todas as funções é denotado por b elevado a. Então, podemos escrever a conjunto f é função de a b. Então, quando nós escrevemos essas funções, isso significa que nossas funções são do expoente para a base. Isso significa como se fosse a montou no b e crava esporas. Então, mas existem interessantes, e até mesmo quando a e b são conjuntos infinitos. Vamos considerar alguns casos particulares interessantes que já temos. Então, por exemplo, se nós temos b quadrado, o que é isso? É produto cartesiano de b para b. Então, o que é isso? É todos os pares ordenados x, y, onde ambos os elementos pertencem ao b. Mas cada este par pode ser representado como uma função f do conjunto de dois elementos 0 e 1 para o conjunto b. Então, para representar este par, por exemplo, nós podemos falar que f de 0 é x, f de 0, f de 1 é y. Então, primeira componente é imagem de 0, segunda componente de par é imagem de 1. Então, esse é o modo de representar cada desse par como uma função f de conjunto de dois elementos para b. E por isso, tudo coincide com nossa denotação geral. Poderíamos somente escrever que b vezes b é igual a b elevado a 0,1. E mais um caso particular que tem importância grande é o contrário.
Então, nós falamos que booleano é um conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Então, A é... Aqui vai coincidir B com A, mas são diferentes. BA são todos os S's. S é subconjunto de A. Então, a gente disse que nós demonstramos teorema pelo princípio de indução finita. Então, nós demonstramos esse teorema e que existem, se A tem cardinalidade sim, então essa cardinalidade de B A é 2 elevado à cardinalidade de A. Então, neste caso, nós podemos também considerar uma situação geral para esse conjunto. Então, cada subconjunto pode ser representado como uma função. Então, uma função característica de subconjunto. O que isso é? Definição. Seja esse um subconjunto de A. Vamos associar com S uma função característica de esse subconjunto. É o que? Então, a função f, vamos falar B, não, f de S, de A é igual 1 se A pertence a S e 0 se A não pertence a S. Essa é a função fs de A ao conjunto 0, 1. Então, com cada conjunto, nós podemos associar uma função que é 1, que dá 1 quando esse elemento pertence ao nosso subconjunto e 0 quando não pertence. Então, por exemplo, se esse é mesmo conjunto A, essa função vai tomar sempre 1. Vai assumir somente 1 valores para cada elemento de A, porque cada elemento pertence a S. E se S é conjunto vazio, então vai somente 0. Então, cada conjunto é uma função, na verdade. Cada subconjunto é uma função. E como nós calculamos quantidade de funções? Essa quantidade de funções é o seguinte. Não é quantidade. Esse conjunto de todas as funções do conjunto A ao conjunto de dois elementos 0 e 1 é esse conjunto. E ele tem cardinalidade como nós calculamos, essa cardinalidade é 2 elevado à cardinalidade A. Então, nós demonstramos de novo o mesmo teorema que nós demonstramos por princípio de indução finita. Então, só isso sobre os princípios de contagens. E na aula seguinte vamos começar a estudar as ferramentas básicas de análise combinatória. Tchau, tchau!